Oi pessoal, eu sou a Miriam, psicóloga do Hospital Manuel Gonçalves e sou psicóloga clínica na Clínica Interagir, aqui em Itaúna. Eu vim falar para vocês hoje de um tema bem importante e significativo nesse período da gestação e principalmente do pós-parto. É um tema sobre a depressão pós-parto, né, que é um tema que vem sendo objeto de vários estudos, que realmente as pessoas estão dando mais importância e visibilidade a isso, estão ficando mais sensíveis a essas alterações comportamentais nas mulheres depois do parto, que a gente chama o período de puerpério ou pós-parto. A maternidade em si, ela já traz consigo os sentimentos e sensações mais enaltecidos e coisas que ela nunca experimentou durante a vida. As emoções são mais intensificadas, as reações comportamentais também ficam mais intensificadas e às vezes até ela muda comportamentos corriqueiros e normais dela durante a vida toda. Ela tem alteração desses comportamentos durante a gravidez, que depois vai ter reflexos lá no pós-parto. Devido a que acontece isso? A processos psíquicos, metabólicos, fisiológicos. Agora, esses sentimentos, né, que a nossa cultura coloca na cabeça da mulher que a gravidez ela tem que ser só alegria, porque nascimento é vida, desperta muitas vezes sentimentos negativos, de insegurança, de medo, né? E é mais comum do que a gente pensa. Esses sentimentos estão relacionados com as descobertas novas, com a sensação, ou vamos dizer assim, a mulher começa a pensar nesse novo papel que ela vai exercer, se ela vai ter capacidade de conseguir lidar, de conseguir cuidar, de educar, de criar e ser responsável por uma pessoa que vai depender dela por longos e longos anos. Então, para algumas mulheres que isso poderia ser bastante prazeroso, se torna árduo. Surgem sentimentos negativos e incapacitantes. E esses sentimentos negativos e incapacitantes geram comportamentos negativos e incapacitantes. Por exemplo, elas abdicam do cuidado da criança e delegam para as mães, para as sogras, para as babás. Às vezes elas não percebem isso, mas elas colocam assim, eu não consigo dar um banho no meu bebê, a minha mãe tem mais experiência do que eu. Eu contratei essa pessoa para cuidar porque é muita tarefa, é muita coisa para eu fazer sozinha. Ela desacredita no potencial e na capacidade dela como mãe e como cuidadora. Então as famílias têm que ficar atentas a esses pequenos sinais que às vezes a gente acha que é uma coisa corriqueira e normal, mas podem ser indícios de um quadro de depressão. Agora, se a mulher já teve um histórico de depressão anterior à gravidez, durante a vida dela, na infância, na adolescência, ou mesmo durante a gravidez, e no pós-parto, ela tem intensificação de sentimentos de transtornos de humor, nesse caso não é considerado uma depressão pós-parto, mas uma intensificação e uma reativação, uma vivificação dos sentimentos de depressão que ela já teve antes no passado. Em linhas gerais, a gente pode perceber alguns sinais sutis, ou às vezes até intensificados, né, que a depressão pós-parto provoca. Por exemplo, irritabilidade. Ela tem uma irritação muito grande que não era normal no comportamento dela habitual. Às vezes é uma pessoa tranquila e passa a ficar irritada com todo mundo, briga com todo mundo, tem menos paciência com as coisas, começa a jogar as coisas, começa a quebrar muita coisa. É um choro frequente. Muitas pessoas associam esse choro frequente com um cansaço pós-parto, com um cansaço da mudança de rotina, de noites sem sonos, mas isso aí é uma característica de um quadro de depressão pós-parto. Sentimentos de desamparo, ela acha que ninguém está ajudando, que o marido não está ajudando, que o companheiro não ajuda, que ele não quer olhar a criança à noite, não quer dar um banho, que ele sai para trabalhar e ele deveria estar em casa cuidando
dela e da criança, ajudando nos cuidados, que a família também não está apoiando, que as pessoas estão deixando sozinha. Uma sensação de ser incapaz, igual eu já falei antes, de cuidar da criança. Então ela vai terceirizar ou delegar para outras pessoas da confiança dela o cuidado com o bebê. Falta de energia e de motivação também são sintomas da depressão pós-parto. Como que a gente pode perceber isso? Ela quer só dormir, quer ficar só deitada, fala que não tem disposição para nada, não tem ânimo para nada, não consegue fazer todas as atividades, ela não consegue olhar a criança, fazer uma papinha, uma sopinha, alguma coisa para a criança comer, se já passou do período da amamentação. Ela não consegue dar um banho, ela não consegue cuidar das coisas, organizar uma casa. Né? Falta de motivação, tudo que fala para ela fazer, eu não consigo, agora não, está muito difícil, outra hora. Sempre ela tem uma desculpa e não sai do lugar. O desinteresse sexual também é um sintoma da depressão pós-parto. Ela fala que não tem mais desejo, que depois que ganhou o filho, perdeu completamente a libido, né? E começa a evitar o marido. Perda de apetite ou aumento do apetite também são sintomas. Alteração do sono. Ela fala que não consegue dormir mais, que precisa de medicamento e fica com o sono alterado. Às vezes dorme demais de dia, passa a noite toda acordada ou não dorme de forma nenhuma. E algumas queixas psicossomáticas, né? Que essas queixas que não têm uma causa orgânica aparente. As principais são dores de cabeça, que é a cefaleia, dores nas costas, dores abdominais e erupções vaginais. São alguns exemplos para vocês ficarem atentos como sinais indicadores de que tem aí um quadro de depressão pós-parto. O Baby Blue, Klaus fez um estudo em 2000 e percebeu que 70%, nesse estudo dele, percebeu que 70% das mulheres apresentavam um quadro de Baby Blue. O que é isso? É uma tristeza, né? A emoção fica mais volátil, é um entristecimento mais leve, que não é nem prejudicial e ele é passageiro. O Baby Blue acontece entre o segundo e o quinto dia pós-parto, mas ele passa rapidinho. Dessas mulheres, né, nesses 70% que ele investigou, elas apresentaram o Baby Blue até o 10º dia pós-parto. E uma informação importante também, né, é que a depressão pós-parto, eu não disse ainda, mas ela acontece da 4ª à 8ª semana pós-parto e vai até 1 ano após o nascimento. Esse período é considerado depressão pós-parto. Se ocorreu antes ou se ocorreu depois, sai fora da denominação de depressão pós-parto. As psicoses puerperais são manifestadas através de sintomas intensos de ruminação grave e pensamentos delirantes, principalmente relacionados com os cuidados do bebê. A mãe tem uma sensação de que ela vai fazer algum mal para a criança, vai prejudicar a criança de alguma forma, né? Ou que ela não vai conseguir cuidar desse bebê. Então ela fica ruminando que vai acontecer alguma coisa de ruim com essa criança, como se ela tivesse premonições. São delírios. E uma parte mais importante e mais perigosa, vamos dizer assim, das psicoses puerperais é o infanticídio, onde as mães precisam de um tratamento mais severo, inclusive até com medicação, e às vezes tem casos de hospitalização. Ela coloca realmente a criança em risco de vida. Por exemplo, colocar a criança no parapeito da janela, dar banho na criança e encher a banheira de água e quase deixar a criança toda imersa na água, deixar a criança exposta, tomando banho de sol há várias horas, deixar de alimentar e a criança desnutrir. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque nesses casos das psicoses puerperais, né, e do infanticídio, são coisas mais graves e que precisam realmente ser cuidadas
e procurar ajuda profissional. Existem alguns fatores de risco que podem desencadear a depressão pós-parto. Os principais são a questão relacional, a qualidade do relacionamento interpessoal entre a mulher e o companheiro, a mulher e o pai da criança, a mulher e a família dela. Então a gente vê a grande importância de um ambiente saudável e sadio para que ela tenha uma gravidez tranquila e ela tenha um pós-parto também bem saudável para cuidar dessa criança dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, da forma com que as relações são estabelecidas nesse período. Do que ela precisa? De apoio, de compreensão, de ajuda, né? Relacionamentos conflituosos, se ela se sentir insegura, rejeitada, se ela não tiver o apoio da família, ela vai se sentir impotente e incapaz. Isso vai refletir depois no pós-parto, nos cuidados e na relação com a criança, que pode desencadear uma depressão pós-parto. A diversidade socioeconômica, né? Às vezes a gravidez vem num período em que a família ou a mulher estava numa dificuldade econômica, ou numa dificuldade social mesmo, e ela vai sofrer sequelas depois disso lá no pós-parto. Episódios depressivos durante a gravidez, que aí vai enquadrar, né, se acontecer entre a 4ª e 8ª semana em menos de um ano, que vai ser considerada depressão pós-parto. Distorção da imagem corporal, histórias de abuso sexual, né, na história dela, violência doméstica. Fatores endócrinos também, como problemas em tireoide, pode desencadear uma depressão pós-parto. Isso tudo são fatores de risco que podem desencadear a depressão pós-parto. Eu falei alguns, não são todos, são vários, mas esses aí são os principais e os mais comuns. Agora, a gente pode pensar também a longo prazo. Qual que é a repercussão, então, da depressão pós-parto na relação mãe-bebê? Apesar dela ser importante e dever ser tratada e diagnosticada com rapidez, a depressão pós-parto ela traz uma sequela bem significativa, tanto na relação da criança com a mãe, quanto no desenvolvimento da criança. Por exemplo, ela afeta, né, nos resultados cognitivos e socioemocionais da criança. O que é isso? Por causa da deficiência afetiva e na deficiência dos cuidados direcionados para a criança, não vai haver um estímulo muito grande e vai diminuir essa quantidade de estímulo. Então, vai ter reflexos no desenvolvimento cognitivo, porque o desenvolvimento cognitivo ele acontece através da estimulação e das relações, e vai comprometer também a capacidade da criança de se interagir com as pessoas, com o meio em que ela vive. A mãe também, ela pode, né, como sintoma da depressão pós-parto, ela pode funcionar como uma intrusa que vai inibir o descanso do bebê. Ela fica ali o tempo todo vigiando a criança, acordando a criança, com medo dela estar morta, dela não estar respirando. E a criança precisa de ter bem definido o sono e a vigia para ela poder desenvolver. Então, ela atrapalha esse desenvolvimento. As crianças, ao longo da vida, ficam crianças mais ansiosas e se tornam adultos mais ansiosos. E as crianças, por falta dessa ligação e dessa interação da mãe com ela, das trocas de um com o outro, né? As crianças têm menor interação corporal, são crianças que têm respostas mais apáticas aos estímulos e têm maior dificuldade ao longo da vida com o sono e com a alimentação. Elas podem apresentar distúrbios alimentares depois a longo prazo. Também a longo prazo, a depressão pós-parto pode ocasionar, por causa dessas dificuldades na relação, na interação, na leitura corporal, né, na interação corporal, ela vai trazer, pode ocasionar atrasos na linguagem, dificuldade de aprender a matemática.
E as mães, né, quando elas são entrevistadas, ou quando elas levam os filhos nos pediatras, elas relatam que essas crianças são mais difíceis de lidar, mais lentas para fazer as coisas e para aprender, são mais exigentes e são menos adaptativas. São crianças mais inseguras e crianças muito grudadas, né, nas mães. Ela tem um apego que elas consideram irritante. Então, a gente percebe que a depressão pós-parto, ela não é só focal. Ela vai afetar a qualidade de vida da mãe, a saúde da mãe, mas também ela tem sequelas nas interações e no desenvolvimento da criança. Vamos para o próximo vídeo?